Olá pessoal, me chamo Alexandre Oliveira e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Intensivão Enem. No vídeo de hoje vamos falar sobre os invertebrados, tema pertinente estudado em zoologia. Então, formandos, quando se fala em invertebrados, estamos falando de animais que não possuem coluna vertebral, sendo essa sua maior característica de definição. Eles correspondem a aproximadamente 95% das espécies de animais conhecidas. Porém, acredita-se que esse número seja ainda maior. Considerando toda a diversidade animal do planeta Terra, esse número pode chegar a 99% dos seres do nosso planeta. Para entender os invertebrados, precisamos recapitular alguns pontos importantes da zoologia. Primeiramente, vamos lembrar que dentro do reino animal, os organismos são divididos taxonomicamente em filos. Mas outra forma de classificar os organismos dentro do reino animal é com relação a características apresentadas por determinados grupos. Sendo assim, vamos falar um pouquinho mais sobre os poríferos, artrópodes, anelídeos, cordados, entre outros. Lembrando que o cordado terá uma aula especial ainda, só para ele. O reino animal está dentro do domínio Eucária. O que é isso, pessoal? Isso quer dizer que tem um núcleo verdadeiro, ou seja, um núcleo organizado. Por isso leva a definição de eucarionte. Todos esses seres são pluricelulares, pessoal. Todos são pluricelulares ou também chamados de multicelulares, ou seja, são organismos formados por mais de uma célula. Formam tecidos verdadeiros, exceto os poríferos, ou seja, organismos que formam tecidos verdadeiros são aqueles que formam órgãos, exceto os poríferos, já que eles não formam tecidos. Sendo assim, eles também não formam órgãos, beleza? Vamos ver um pouquinho mais à frente ainda algumas peculiaridades sobre os poríferos. Também apresentam nutrição heterotrófica, sem parede celular. Vamos ainda ver o porquê deles não possuírem essa parede celular. Lembrando que todas essas características aí são para definir um ser invertebrado. O material de reserva é o glicogênio e a ausência de coluna vertebral e crânio. Isso que é a principal característica dos invertebrados e o mais fácil de se reconhecer esse ser. Bem, pessoal, dentro das classificações de animais invertebrados, temos aí vários filos, correto? Dentre as classificações utilizadas atualmente, a principal é com relação à presença ou ausência de estruturas consideradas verdadeiros marcos evolutivos, a partir das quais os organismos puderam adentrar novos ambientes e mudar vários hábitos alimentares, aumentar suas taxas de reprodução e estabelecer a espécie, entre outras, que vamos detalhar um pouquinho mais à frente. Contudo, já adianto a vocês para que vocês sempre lembrem que a principal estrutura empregada para classificar os organismos dentro do reino animal é a coluna vertebral, que segmenta os organismos em vertebrados, quando apresentam essa coluna vertebral, e em invertebrados, quando não possuem essa coluna. Os invertebrados podem ser taxonomicamente divididos em 8 filos principais, conforme veremos adiante. Os poríferos, também conhecidos por esponjas, são considerados os organismos mais primitivos do reino animal. São seres aquáticos e predominantemente marinhos, havendo poucos indivíduos em água doce. São organismos sésseis, ou seja, sem capacidade de se locomover, vivendo fixados em estruturas rochosas, em bancos de areia no oceano ou também em corais. O nome porífero está relacionado com a presença de poros, por isso fica bem fácil de se relacionar assim. O que são esses poríferos? O que são esses poros? Eles garantem a absorção de água e nutriente pelo organismo. Esses poros, chamados de ósseos, são formados por células específicas, chamadas de porócitos, que formam um canal entre o meio externo e interno do porífero, correto? Seguindo, temos os quinidários. Então, evoluindo um pouquinho mais aí, chegamos aos quinidários. Os quinidários são animais exclusivamente aquáticos. Podem apresentar vida livre, sendo seres nadantes, como as medusas, as águas-vivas e vários outros seres aquáticos. Podem ser tanto organismos sésseis quanto fixos em algum substrato, que permanecem imóveis ao longo da vida, como os pólipos e as anêmonas do mar. Para quem não se lembra, as anêmonas foram trabalhadas lá em comunidades e populações, hein? Ela tem uma vida
fixa, ou seja, ela não consegue ter uma locomoção, porém ela pode se locomover com a ajuda de alguns outros animais. Então ela às vezes é muito ajudada pelos caranguejos, assim ela consegue se locomover e conseguir seus nutrientes. Duas características fisiológicas presentes nos quinidários são a presença da cavidade gastrointestinal, isso é um marco evolutivo grandioso desse filo, e a presença de células nervosas, mostrando que mesmo de forma primitiva, o filo já apresenta desenvolvimento do aparelho digestório nervoso, já tendo assimetria radial. Chegamos agora aos plateumintos. São chamados de vermes achatados ou planos e são agrupados dentro do filo Plateumintes. São organismos invertebrados de corpo mole e de pouca espessura. Podem apresentar vidas livres, sendo encontrados em ambientes aquáticos ou úmidos, ou ainda podem se alojar no interior de outros organismos. Geralmente atuam como parasitas. São exemplos de animais invertebrados do filo Plateuminto, as tênias e as planárias, pessoal, muito conhecido essas duas. E nos plateumintos temos um marco de evolução dos demais apresentados. A partir de agora, vocês vão conhecer os triblásticos, ou seja, são animais que possuem 3 tipos de tecido: ectoderme, mesoderme e endoderme. Chegamos aos nemateumintos. Os nemateumintos são chamados de vermes cilíndricos ou alongados não segmentados. Reparem bem, não segmentados. Por quê? Porque temos os anelídeos, vamos estudar daqui a pouquinho, que são vermes cilíndricos segmentados. São exemplos de vermes nemateumintos as lombrigas e as ancilostomas, vermes causadores, respectivamente, da ascaridíase e da ancilostomose. Característica evolutiva principal desse filo, pessoal: enterozoários. O que é isso, pessoal? São enterozoários completos, e todos a seguir também vão apresentar essa característica, que consiste em ter uma boca em um ânus. E agora chegamos ao filo que agrupa os organismos segmentados. Lembra muito os nemateumintos, mas agora lembre da diferença. Nemateumintos não são segmentados, os anelídeos são segmentados. Então, são portadores de metâmeros, correto? O que são esses metâmeros? Porções essenciais nas quais o corpo de um indivíduo é didaticamente dividido. O nome do filo é justamente derivado da presença desses metâmeros, que assemelham-se a anéis ao longo do corpo do animal. Uma característica evolutícia importantíssima dos anelídeos é que eles apresentam celoma. O que é o celoma? Uma cavidade corporal. De agora em diante, todos os indivíduos apresentarão esse marco evolutivo, esse celoma. E agora chegamos no meu filo favorito, os moluscos. Os moluscos são animais de corpo mole, como lesmas, caracóis, caramujos, polvos e etc. São animais triblásticos e celomados. Nada de novidade até aqui, né, pessoal? Porém, apresentam uma característica específica, uma característica única dos molúsculos, que são as conchas calcárias. Essas conchas aí que marcam os moluscos, que marcam aí o que para mim é o filo favorito de muita gente e também é o meu. Chegando agora aos artrópodes. Os artrópodes aí que são um dos mais odiados dos filos, causa mais agonia nas pessoas, são animais de patas articuladas, como formigas, abelhas, aranhas, escorpiões e milhões de espécies. Tendo várias classes, os artrópodes aí são um dos mais conhecidos e um dos que mais abriga espécies, pessoal. Apresentam as características que já conhecemos, são triblásticos, celomados, simetria bilateral, mas aqui sim, eles têm sua importância. Eles são animais segmentados. Lembrando que somente os anelídeos, artrópodes e cordados vão ter essa característica de serem segmentados. O que é ter um corpo segmentado, Alexandre? Eles têm cabeça, tórax e abdômen. Então eles têm um corpinho segmentado, dividido, certinho. Isso é único dos artrópodes, anelídeos e cordados. Fechando aqui o mundo dos invertebrados, todos esses filos, fechamos com os equinodermas, que são representados pelas estrelas do mar, pepino do mar, ouriço do mar e tudo do mar. Então, praticamente todos os animais do mar são equinodermas. Tiramos aí as anêmonas, tiramos aí as esponjas, né? O restante aí do mar é equinoderma. Apresentam características como celomados e triblásticos, nada de novo, mas o que caracteriza esse filo é o sistema ambulacrário.
O que é um sistema ambulacrário? Esse sistema é exclusivo dos equinodermos. A função deles é a locomoção desses animais. No caso, além de ajudar na locomoção e no transporte de substâncias. Então, ajuda tanto na locomoção, na respiração e na eliminação de fezes. Até mesmo ajudando na circulação e na percepção do meio externo pelo animal, já que muitas das vezes a gente vê eles como se eles estivessem de cabeça para baixo, né? Há uns animais aí bem diferentes, então eles precisam desse sistema ambulacrário para ter essa noção do meio externo e interno, correto? Para fechar a aula, formandos, aí está a árvore filogenética de todos os invertebrados que eu citei. Se liga nesse final de aula que aqui é o conteúdo-chave do Enem, que resume tudo o que vimos. Então vamos analisar para fechar a videoaula com chave de ouro. Aqui temos os poríferos, animais filtradores, multicelulares e ainda diblásticos, correto? O que já muda de plateumintos até os cordados. De plateumintos até cordados, todos são triblásticos, beleza? Depois temos os protostômios, que é a relação do blastóporo que origina a boca, beleza? Então, eu vou até pegar uma canetinha aqui para ajudar vocês. Então, temos aqui os protostômios, beleza? Então, protostômios, o que é protostômios? É a relação do blastóporo que origina a boca. Então, todos esses seres aqui já têm essa relação de ter um blastóporo, desde o quinidário até o artrópoda, beleza? E agora vamos dar um destaque para os acelomados. Somente o plateuminto possui essa característica. Lembra? Acelomados. Então aqui temos os nossos queridos plateumintos e eles têm essa definição, acelomado. O que é um acelomado, pessoal? Lembra? Um celoma é uma cavidade revestida pela mesoderme. Então, acelomado, ele não possui essa cavidade. Ou seja, ele não possui o celoma, beleza? Não tem como errar. Pseudocelomado, somente os nematóides. Então, aqui, nossos queridos nematóides, eles possuem um pseudoceloma, o que seria um falso celoma, vamos dizer assim. Somente eles possuem isso. O pseudoceloma corresponde a uma cavidade que se forma entre a mesoderme e a endoderme, por isso falso celoma. Por quê? O celoma verdadeiro, ele é uma cavidade revestida pela mesoderme, correto? Então, tirando plateumintos, tirando os nematóides, todos os outros aqui são celomados, beleza? Desde moluscos até os cordados, todos com celoma. Não esqueçam dessas características. Característica de celoma é uma característica importantíssima para vocês poderem aí definir esses filos. Agora, fechando com chave de ouro, os deuterostômios. O que são deuterostômios, pessoal? Que são a abertura embrionária que irão originar a boca e o ânus, correto? Então, deuterostômios. Vemos que nos protostômios você vai ter o que? A origem da boca pelo blastópero, não é? Isso acontece com quinidários até artrópoda. Então, o que tem a boca e o ânus, ou seja, são deuterostômios, temos aqui os equinodermas e os cordados, beleza? Não tem como errar. A árvore filogenética ajuda demais a gente separar o que é o que, cada característica que cada um tem, quais são diblásticos, quais são triblásticos, quais são acelomados, quais que são pseudocelomados e celomados, o que é um protostômio, o que é o deuterostômio. Tirem foto disso aqui, não percam essa explicação por nada, beleza? Na próxima aula, a gente ainda vai especificar os nossos queridos cordados que não foi trabalhados nessa aula, para a aula não ficar muito grande. Então, próxima aula, trabalhamos cordados, resolvemos as questões e vocês estarão craques para o Enem. Então, pessoal, essa videoaula é bem complexa, é muita informação. Ainda teremos a segunda videoaula explicativa para os cordados, explicando assim os vertebrados também, beleza? Então ficamos por aqui, não esqueça de deixar seu like, inscrever no canal, qualquer dúvida estamos à disposição, tanto no Discord quanto no WhatsApp do curso Formei. Então falou e até mais!